como ainda nós estamos no primeiro mês do ano, é normal a gente criar expectativa para o ano que está vindo, não é verdade? And as we are still in the first month of the year, it's normal to create expectation of the year ahead. Isn't that true? Não é verdade isso? A gente cria expectativa de como as coisas serão. E create expectation how things are going to happen can be frustrating. Criar expectativa de como as coisas serão em fevereiro, março, abril, and how things going to happen in next month, February, March, April, can be frustrating. Pode ser frustrante, porque nós criamos uma imagem de como vai ser fevereiro, a gente cria algumas listas, né, de que como que a gente quer que as coisas queremos que as coisas aconteçam. We created things, a form, how things would like things to happen. But the truth is, mas a verdade é que there are no rituals or formula, not such things like how or when things gonna happen the way you want. Não existe fórmulas como as pessoas estão vendendo esses cursos cara. Tem gente vendendo curso cara aí, gente. Faz isso aqui do jeito que eu falo que vai dar certo. Não existe ritual, não existe fórmula nenhuma de como as coisas vão sair daqui para frente. But we know one thing. We have a God that we can trust. Nós temos um Deus que nós podemos confiar. Aleluia. Sometimes God acts in the predictable ways to teach us. Às vezes Deus usa as coisas imprevisíveis para nos ensinar. The unpredictable happens. O imprevisível acontece na vida da gente, não é verdade? Vocês têm lidado com o imprevisível? Have you dealt with unpredictable? Would be great if you had a process to follow and ensure everything went right. Seria ótimo se a gente tivesse uma lista, né, de como as coisas seguissem passo a passo. Como se estivesse seguindo um GPS. How you follow the navigator, right? The GPS, go to right, go to the left, and so stop no stop sign, pare no sinal aí vermelho, no sinal de pare. Seria ótimo isso, que as coisas dariam tudo certo, mas não é assim. Things doesn't work like that. But even so, we can trust in God. Mesmo assim, nós podemos confiar em Deus. He is faithful. Ele é fiel. And none of his plans can be frustrated. Nenhum dos planos do Senhor em sua vida pode ser frustrado. Aleluia. Isso é uma coisa que nos dá segurança. It's a comfort to our hearts. Ele é um conforto nos nossos corações. But in today's text, we will see God's people living through the unpredictable. Hoje, como sempre, na palavra de Deus, nós vemos povo de Deus, gente de Deus, vivendo como a vida é, com o imprevisível. And the text is, o texto é na palavra de Deus em Gênesis 12. Follow with me here on the screen. Genesis 12, verse 1, the word of God says this. The Lord had said to Abraham, remember he is not Abraham yet, Abraham. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Go from your country and your people and your father's household to the land that I will show you. Did God say where to go? The place? Deus disse o lugar que ele estava indo? O nome da terra? Ia dizer depois. Mas a primeira chamada não foi essa. Hey, go, leave your father's household to the land I will show you. Eu vou te mostrar a terra. Ele não disse onde. Verse 2, I will make you into a great nation. Look, this is a promise from Abraham. Essa é uma promessa para Abraão. Farei de você um grande povo e eu o abençoarei. I will bless you. I will make your name great. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. And you'll be a blessing. How? Como? Como que ele seria uma grande nação se a sua esposa não podia engravidar? How he could make him a great nation if Sarah, his wife, could conceive? How? And this is important. I will bless you. God says to Abraham, I will bless you. Deus diz para Abraão, eu abençoarei. É uma promessa para nós também. O Senhor nos abençoou, Jesus Cristo. E ele diz também, e você será uma bênção. And you will be blessing.
And all of us, we are blessed, and you must be a blessing. E você também tem que ser uma bênção. Uma promessa de Deus para Abraão. But the question is how? How this would happen? Como essas coisas aconteceriam? Verse 3. And he says even more, I will bless you, those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Question, when? Pergunta, quando isso? How many promises God has for his people? Quantas promessas Deus tem para o povo dele? Mas a pergunta para nós talvez a pergunta para você hoje é essa. Quando, Senhor? Essas coisas que eu tenho esperado tanto, colocado diante em oração, diante do teu trono, quando essas coisas irão acontecer? Vocês estão comigo? Vocês têm essas? É só eu, gente? Ou só tem anjo aqui? I'm preaching to angels. Do you have those requests? Você tem esses pedidos, gente? Tem ou sim? Sim ou não? E a gente pergunta, quando, Senhor? When, Lord? And Lord said to him, wasn't only an angel, não foi só um anjo, mas o próprio Senhor diz para ele, hey, this is going to happen. Isso vai acontecer. And know this, lembre disso, sabe disso. Some of Abraham's promise were extended to all of us. Algumas promessas de Abraão foram estendidas a todas nós. Todos nós, as promessas de Abraão foram estendidas, algumas delas, a maioria delas. All these promises started with Abraham. Todas essas promessas começaram em Abraão. But were fulfilled in Jesus Christ. Mas elas foram todas cumpridas em Jesus Cristo. E todos que creem em Senhor Jesus Cristo são abençoados no Senhor, em Jesus Cristo. And all those who believe in Jesus are blessed. This is a blessing. Blessed. You are people of God. Vocês são um povo de Deus e vocês são abençoados. Louvado seja o Senhor. You are blessed. But let me continue with Abraham's story. Deixa eu continuar com a história de Abraão. In a few words, I will try to summarize Abraham's story. Algumas palavras bem curtas, bem breves, sucintas. Eu vou tentar resumir a história de Abraão, que é difícil, é uma história linda e grande. But I'll try my best. Abraham, he was called, and we can summarize with faith, weakness and promise. Podemos resumir, compactar a história de Abraão com chamado, fé, fraqueza e promessa. God called him. Call him to live and walk by faith. Deus chamou Abraão, não falou para onde era, o endereço da terra, não deu CPF. Parte, Abraão. Estou contigo. No mundo de time. Vamos embora. Abraão foi, andou pela fé, escutou a voz do Senhor. Fé, faith. He believed in God against impossibility. He believed in God against impossibility. It's easy to believe in something that you know is going to happen, right? É fácil acreditar em uma coisa que você sabe, concreta, fácil, que parece que vai acontecer. Mas Abraão creu nas impossibilidades, nas coisas que eram contrárias à natureza. Weakness, fraqueza. Abraão, como um bom humano, como eu e você, cometeu alguns erros, tomou algumas más decisões. Abraham, as a human, he made wrong decisions, right? Sarah couldn't have a son, she couldn't conceive, she couldn't give a son to him. Ela não podia engravidar, dar um filho a ele. E um belo dia, Sarah, vocês conhecem a história, if you know the story, Sarah said to Abraham, you know what, I have a servant here, sleep with her, you're going to have a son, she might give you a son. And then, that's God's promise. Aí era a promessa de Deus, ela falou assim, olha, tem uma serva aqui, dorme com ela, e talvez seja esse. Deus está em silêncio, não fala nada. God was in silence, God told him that it would happen, but didn't say how. Deus falou para ele, mas não falou como que seria, certo? Gente, vocês já fizeram alguns erros assim, por o Senhor estar em silêncio? Você não respondeu a oração, Deus não respondeu a oração ainda, Ele está respondendo, silêncio é um tipo de resposta. And you're waiting for God's answer, and then you take you make a step to the right, a wrong move, e você faz um movimento errado que não era que Deus queria, por ele estar em silêncio, já cometeu esse erro?
Já cometeu isso? Alguma coisa assim parecida? As a human, Abraham did this. He did a mistake. Promessa também. But God fulfilled all His promises in His life. Mesmo diante de todas essas coisas, Deus não deixou de cumprir todas as promessas dele sobre a vida de Abraão. Aleluia. But after all this, the promise, and after all the Abraham slept with his servant and had Ishmael. Depois que ele dormiu com essa serva e teve Ismael, todas as coisas. Depois de muito tempo, 25 anos, after 25 years, the text says, now the Lord was gracious to Sarah as she had said, as he had said. The Lord did for Sarah what he had promised. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, ele fez por ela o que prometera. Next verse says, Sarah became pregnant and bore a son to Abraham. In his old age, at the very time God had promised him. Sara engravidou, deu um filho a Abraão, em a sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Wow. After many years, God fulfilled his promise through Isaac. Deus cumpriu sua promessa através de Isaac. How many stories have you heard of someone who couldn't conceive? Quantas histórias aqui, gente? Na sala. Aqui, pessoas que nós conhecemos que a gente já escutou que nunca podia ter filho, é verdade? Eu conheço uma aqui atrás ali. Minha esposa era uma dessas. My wife couldn't conceive, she couldn't. When I met her, she always say, since she was a teen, she heard from the doctors she couldn't have a baby. Desde quando ela era jovenzinha, ela escutava dos médicos que não podia ter filho. Now I have 2 miracles here. Agora tem 2 milagres aqui. So God's still doing miracles. God still works. God continues to be God of impossible. Deus continua sendo Deus dos impossíveis. Pode mudar a tela. Deus continua. God continues to be God of impossible. You know, many miracles happen under our eyes. Muitos milagres acontecem, várias histórias que eu podia citar vários nomes. I could mention many names here. I know many stories. God's still working. God continues to be the God of impossible. Você crê nisso? Você crê que Deus continua agindo, continua sendo Deus do impossível? Deus faz, Ele continua fazendo. All through the Bible, we see God make the impossible to be possible. But when we face the unpredictable, mas nós sabemos que a palavra de Deus é repleta de histórias assim. Nós escutamos testemunhos de pessoas recebendo milagres de Deus nas nossas vidas. Só lembrar um pouquinho, parar um pouquinho. Mas quando o imprevisível vem, nós esquecemos de todas essas coisas. When the unpredictable come, we forgot all these things. We forgot that God is able to do again. Quando os desafios vêm e as coisas começam a sair fora do nosso controle, ou das coisas que nós planejamos, vem a frustração, nós esquecemos que Deus é capaz de fazer de novo. He can do it again. Going back to the text, chapter 22 now. Verso 22, pulando lá para o verso 22, o capítulo 22, verso 1. Chapter 22, verse 1. Sometime later, God tested Abraham. Passado algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, say to him, Abraham, here I am, he replied. Respondeu, eis-me aqui. Question for you. Have you ever felt tested? Pergunto para vocês, já se sentiu testado? Você se sentiu no seu caminhar com Deus, and as you follow God, have you felt tested? I like the word proved. Eu gosto de usar a palavra provado, quando Deus prova através das dificuldades. And you start making questions like, você começa a fazer perguntas tipo, por que essas coisas estão acontecendo comigo? Essas coisas parecem que estão fora do planejado, like it wasn't a part of my plan, and things start. Have you felt like this way? Você já se sentiu assim? Levanta sua mão, já se sentiu? Think with me. Have you ever thought, what's the reason to be tested? Já pensou? Pensa comigo aqui.
Você já pensou por quê? Qual é a razão de Deus testar alguém? Por que Deus vai te testar? God knows everything. Deus conhece todas as coisas, Ele sabe do seu, Ele conhece você, Ele te fez. O Senhor é o Criador, o Senhor é o poderoso. Almighty God, He knows everything. He won't test you to know you better. Ele não vai te testar para conhecer você mais. Ele não vai me testar o Jair para saber como de fato eu sou. Have you ever think? It's a good question, isn't it? É uma pergunta boa, não é verdade? Por que Deus pode nos testar? This might be the reason of God's test in your life. Might be the reason. Pode ser a razão porque Deus testa você. As provações de Deus servem para nos revelar a nós mesmos. E para que possamos ser um testemunho para os outros. God's tests serve to reveal us to ourselves so we can become a testimony to others. It's not easy. Não é fácil. But you know what? Sometimes this is the way you can get deep in a relationship with God. Talvez essas sejam as oportunidades que você terá oportunidades únicas de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. A deeper relationship with God. This might be your opportunity. And your life is going to be a testimony to others. And you're going to show them the world. E você pode mostrar ao mundo, aos seus, quão grande Deus é. How great God is. Verse 2. Then God said, take your son, Abraham. Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. And said more, sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Wow. Just put yourself here. Agora vamos pegar a nossa história e teleportar para a história aqui de Abraão. Coloca a sua vida. Coloca a sua vida com Deus. Put yourself, your path, your faith, as you go with God. Your story, your dreams, your plans. Now it's all here in Abraham, before Abraham. Estava tudo aqui diante de Abraão. O seu filho amado, que ele tanto esperava, 25 anos, 75. Abraham was 75 years old when God called him. Now he is 100 years old when Isaac born. Agora Isaac nasceu com 100 anos, Abraão tinha 75 anos quando Deus chamou ele. Agora tudo ali, o filho dele diante, e Deus pede o filho dele como sacrifício. And God is asking for his son as a sacrifice. How come? Como pode isso? If you think of sacrifice, it seems like no sense. Quando nós pensamos no sacrifício, Deus te deu depois de tantos anos que você pediu um sonho, um projeto de família, talvez um trabalho dos sonhos, maybe like, you have a dream to have that job, a plan you have with your family for years. And now get to the point that God's asking to open your hands and let it go and forget about this dream. Agora Deus está chegando diante de ti e fala assim, esquece esse sonho. Não faz sentido isso. It seems like no sense because we are only think about the sacrifice. Sabe por que não faz sentido? Porque a gente está pensando só mesmo Isaac. We only think about sacrifice. Only about what could be lost. Nós estamos pensando somente nossos sonhos no que pode ser perdido. When the unpredictable comes, don't focus on the sacrifice. Focus on the God who provides. Quando não foca no sacrifício, quando o imprevisível aparecer, quando ele vier diante de ti, colocando em questões o seu sonho, você acha que está prestes a perder todos os seus sonhos, todos os planos que você tinha, sonhos de Deus para você. Não foque no sacrifício. Foque no Deus que provê todas as coisas. Pense nisso, amados. It's a part of my story. É um pouco de parte da minha história. A sacrifice in our lives can be someone that we love, a dream, right?
The only way to stand firm is to focus on the God who provides. A única forma de manter diante de Deus em pé, quando nossos sonhos estão indo parece que está indo para água abaixo. Estão desfazendo nossos sonhos. Perdemos todas as possibilidades de esperança de que poderia ser. A única forma de ficar de pé é confiar no Deus que provê. E Ele pode mudar o jogo. Ele pode mudar o placar nos acréscimos. He can change the match. He'll change the score. The God who provides. Verse 3 says, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. And he took with him 2 of his servants and his son Isaac. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaac, seu filho. Continuing saying, when he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. You know one thing here? We can get in the point, God, I hope not, eu espero que não, mas possamos chegar em um ponto que Deus pode pedir algumas coisas para nós. We can get in the point God might ask for you something that you really love, to test you. Deus pode pedir algumas coisas que você de fato ama e Ele sabe quais são. You know what? One thing I see here in Abraham. Sabe uma coisa que eu vejo no Abraão aqui? Obediência. Obedience. Another very important thing for us to think about. Uma coisa muito importante para nós. A provisão segue a obediência, não a compreensão. Provision follows obedience, not understanding. Right now, you who are watching us. Agora mesmo, vocês estão nos assistindo, vocês estão aqui presentes. Vocês possamos estar enfrentando algumas coisas que a gente não faz ideia. We don't know the story, we don't know behind the scene. A gente sabe atrás dos cenários o que está acontecendo. Mas olha só, provisão segue a obediência, não a compreensão. Não tente entender, amado. Do not try to understand everything. Provision follows obedience to God. A provisão de Deus segue com obediência. Não tenta entender, nós vamos machucar. Eu tenho machucado tanto em algumas coisas. Senhor, por que essas coisas têm acontecido comigo? Few things that happened to me in the past with my family, and it's still we still don't have answers. E algumas coisas aconteceram conosco que a gente ainda não tem resposta para algumas coisas. But you know what? God is love. Deus é amor, and you can trust Him. Provision follows obedience, not understanding. We're not going to understand because we're limited. Nós não vamos entender porque nós somos limitados. Don't try to understand God, because He's God Almighty. Ele é Deus maravilhoso e poderoso. Ele é grande para o nosso entendimento. Provision follows obedience. Trust Him. Trust and be obedient to God. Seja obediente a Deus. Verse 4. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou para o lugar e viu o lugar ao longe. Verse 5, he said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We'll worship and then we'll come back to you." Disse a ele seus servos: "Fique aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. After worship, we'll come back." Depois de adorar, nós voltaremos. Always put God first as a priority in your family's life. Todas as vezes, põe o Senhor como prioridade na vida da sua família. Abraham was convicted. We will be back. We will be back after worship God. Nós voltaremos because the Lord will provide. O Senhor proverá. Quando decidimos colocar nossa casa diante do Senhor, nossa vida diante do Senhor, Deus proverá as suas necessidades. We will come back. Another question for you. How long have you been waiting? Quanto tempo vocês têm esperado com as suas súplicas, os seus sonhos diante do nosso Senhor?
God knows. These were 3 days going to the mountain. 3 days of silence could feel like eternity to Abraham. 3 dias para a montanha subindo, sacrificar o seu filho. Esses 3 dias podia muito bem ter sido uma eternidade para ele. Podem ter sido os dias de 3 dias de angústia, de desespero, medo. You can be 3 days of anguish, despair, fear. Have you felt this way? Have you felt this way? Já sentiu dessa forma? Medo, desespero, sem controle? Let me tell you, don't stop going to the hill. Não pare de subir o monte. God is with you. Deus é contigo e Ele proverá. Pode parecer difícil, pode estar doendo, pode estar com angústia, angustiado, mas Deus proverá. Aleluia, o Senhor proverá. O monte, a história, lendo assim, nós sabemos o final da história, mas 3 dias, amados, podem ter sido 3 dias, 3 noites de tortura para Abraão, de silêncio eterno. 3 days of silence. Don't stop. Verse 7. Isaac spoke up and said to his father, Father Abraham. Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Yes, my son, Abraham replied. Verse 5 continue. The fire and the wood are here, Isaac said. But where is the lamb for the burning offering? Isaac perguntou, as brasas e as lenhas estão aqui, meu pai, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Wow, what a question and a moment of silence from Abraham. Que pergunta e que momento de silêncio para Abraão, não é verdade? Aonde está, meu pai? Estou vendo aqui, esse negócio não está soando legal. This is not going to end up right, good, because I see the wood, I see the fire, but where's the lamb? Where's the lamb for the barbecue? Onde está o cordeiro aí para o churrasco, para o sacrifício? Can you imagine Isaac's lives now? Pode imaginar a vida de Isaac agora? One thing for us, remember this. Outra coisa para você. Faith may begin where expectation ends. A fé pode começar a brotar em você agora de forma como nunca teve antes, onde a expectativa termina. A sua fé pode crescer muito mais no Senhor agora, quando você vê chegar na linha, no final, e não tem saída. É agora que você vai se pegar com o Senhor e você vai experimentar uma fé como nunca antes na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. É um momento de você crescer a sua fé com o Senhor. A fé pode começar onde a expectativa termina. Faith may begin where expectation ends. You have no expectation more, like how things going to happen. Abraham, the Bible says, in the New Testament, that Abraham was faith. He believed that God would resurrect Isaac. A palavra de Deus diz no Novo Testamento que Abraão creu que Deus podia trazer de volta Isaac. It hurts when things don't work according to our expectation, right? As coisas dói muito, às vezes, quando nós temos os planos, expectativa de como as coisas serão do mês que vem, mas as coisas não saem da forma que nós esperamos. Dói às vezes. Mas vou te dizer uma coisa. Mas essas situações pode fazer você experimentar a presença de Deus como nunca antes na sua vida. E você vai ver que pode ser as melhores experiências que você terá na sua vida. That can be one of the most and beautiful experiences you can have with God. And He will reward you. E Ele recompensará vocês, amados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Verse 8, Abraham answered. Verso 8, Abraão respondeu assim, Deus mesmo há de prover. Olha só, gente, repete comigo. Deus mesmo há de prover. Can you repeat? Vamos lá. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Abraham answered, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went together. What do you do with the unpredictable? O que você fará com o imprevisível? Again, think in your story. Think of your story. Think of your story, your family.
the plans you have for you, for your family. Pensa na história, nos planos de família, na carreira, todas as coisas. Põe tudo diante de Deus, essas coisas todas você tem colocado diante de Deus. Só você e o Senhor sabe. Only you, God knows. And now you may see the plans all fading away. As coisas tudo assim, se desfazendo. Parece, Senhor, que tudo está planejando para dar certo. Está tudo desfazendo diante de mim. What would you do with the unpredictable? O que você faria com o imprevisível? Parece que as coisas estão desfazendo tudo, os sonhos que Deus tinha para você já não parecem nem mais sonho mais. Let's repeat what Abraham says. Vamos repetir o que Abraão disse? Deus proverá. Aleluia, Deus proverá. God will provide in your life. God will provide in your life in such a way. God will surprise you. Deus proverá de uma forma tão grande que vai surpreender a sua vida. Aleluia. Essa é a minha oração por vocês, amados. Essa é a oração para a minha vida e minha família. If we do what God is asking for, se nós estamos fazendo o que Deus está pedindo, if you are in the mount of God, we don't know how, we don't know when, but we can say, as Abraham said, God will provide. Às vezes nós não sabemos como, quando, aonde vai ser, como será, qual é o estado, qual é a cidade, que Deus vai fazer isso, em qual monte, Senhor? Talvez não sabemos o endereço, o tempo certo, mas se estivermos no monte do Senhor, no centro da vontade dEle, Deus proverá. Aleluia. And Abraham prepared the sacrifice to sacrifice his son. But the angel of the Lord called from heaven, saying, Abraham, Abraham, here I am, he replied. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, e chamou do céu e disse, Abraão, Abraão, eis-me aqui, ele respondeu. Verse 12 says, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. This was not a prank. Isso não era uma pegadinha do Silvio, do Faustão. É verdade. It was a test. Foi um teste, Abraão. God approved him. Deus aprovou ele. E será assim na sua vida. God will approve you. O Senhor vai aprovar você. E vai aprovar você. O Senhor não tenta ninguém. God don't bring never temptation to anyone. But He prove you through the trials, through the challenges. Mas Ele prova você através das dificuldades. One more thing. Do not try to predict anything. God's provision can be unpredictable. A provisão de Deus não tenta prever nada, amados. Como será o final das coisas que você tem colocado diante de Deus nesse início de ano. Não tenta entender, porque a provisão de Deus pode ser imprevisível. E eu oro para que te surpreenda de uma forma que você vai levantar e vai glorificar o Senhor. Exalte o nome do Senhor. O Senhor vai surpreender vocês. God will surprise you with His great action in your life. When you are not even waiting, God will provide. He will do it His way, because he is God Almighty. Deus vai te surpreender porque Ele faz do jeito dEle. Quando Ele quer, no horário que Ele quer, no dia que Ele quer, com sol bonito, com dia chuvoso. Ele faz porque é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele fará. Verse 13, Abraham looked up. There in a thicket he saw a ram caught by his horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá e pegá-lo e o sacrificou como um holocausto em lugar de seu filho. Verse 14, verse 14, Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mount of the Lord it will be provided. Abraão deu aquele lugar o nome, o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. On the mount of the Lord
the Lord will provide. Are you in the mount of the Lord? Você está no monte de Deus? Porque a palavra de Deus diz que é no monte do Senhor que proverá. Não é em qualquer monte, não. It's not any type of mountain. It's the mount of the Lord. It's the center of the will of God. É na vontade, no centro de Deus. Eu posso garantir, amados, não sou eu que estou falando. It's not my words. Are you do the will of God? Você está fazendo a vontade de Deus? Are you following Jesus as your Lord? Você está seguindo o Senhor Jesus como seu Senhor? Sim ou não? Amém? No monte do Senhor se proverá. Aleluia, amados. We can trust in God. We can connect to Him and trust His voice. Nós podemos conectar ao Senhor e crer na sua palavra, porque o Senhor proverá. Se estamos no centro da vontade, o Senhor proverá. Jeová Jireh. Remember this, Abraham had the intention to sacrifice Isaac. Abraão tinha a intenção de sacrificar Isaac. Deus fez. Deus fez. God did. Abraham had the intention to sacrifice his son. God didn't have intention. God did. Deus fez Jesus Cristo em seu favor, em meu favor. God did. God didn't spare his son. Romans 8:32 says, he who did not spare his own son, but gave him up for us all, how he would not also, along with him, graciously give us all things? Se o Senhor não poupou o seu próprio filho, não dará juntamente com ele todas as coisas para nós? Amados, vocês são filhos amados do Senhor Jesus Cristo. Você é filho amado do Senhor, são co-herdeiros de Jesus Cristo, salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Deus não poupou o seu filho. God did it. God didn't have attention. He did. His son for you. Deus fez. Deus não poupou o seu filho em favor de você, para você ter uma conexão com Deus. O Senhor quebrou o Senhor conectou todo o abismo que tinha entre nós e o Senhor. Através de Jesus Cristo, nós temos reconciliação com Deus Pai. Nós somos filhos. We are son of God through Jesus. Are you facing unpredictable? Você está lidando com o imprevisível? Já esse ano? Let me tell you one more time. Deixa eu falar mais uma vez. Trust in the Lord. He will provide. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor. Ele vai prover na sua vida todas as coisas que você tem colocado diante dele. Do you have plans for him? Do you think he has a plan for your life? Sim ou não? Yes or no? You think God has a plan for you? For all of us, for this church. I'm 100% sure He will provide. O Senhor proverá. Are you worried about the unpredictable? Você está preocupado com o imprevisível? Trust in Him. And know that God will provide. O Senhor proverá. Mesmo no mês de fevereiro, ou semana que vem, ou segunda-feira, ou maybe Monday, next week. Even when you face the unpredictable, quando você lidar com o imprevisível, lembre disso. Não está no meu controle. It's not under my control. It's God's control. Está no controle de Deus. And the Lord will, e o Senhor irá prover. O Senhor proverá. Aleluia.